Fala nação, saudações rubro-negras. Aqui comigo tudo bem, e com vocês? Tudo bem? Tudo sussa? Então tá tudo certo. Então hoje eu separei para vocês aí o debate que rolou na placa mais cedo. Bem galera, tá muito engraçado pessoal, apesar de ser anti, né? Mas faz um debate engraçado. Tem o Sormani falando do Gabigol, que ele vai ainda jogar no sonho dele, né? Ver o Gabigol no Corinthians, enfim, muita informação. Pessoal, o crédito vai ao canal Placar, link aqui na descrição. Sem mais demora, vamos pro vídeo. Falou, valeu. Mas o Flamengo ganhou ontem, voltando de viagem, no Mangueirão. E o Gabigol marcou um gol. Marcou um gol depois de 16 jogos. Ele recebeu um passe do Arrascaeta, né, em profundidade. Aquela vaca que ele faz Começou diagonal. jogando ou entrou no... Começou jogando. Ele e o Bruno Henrique, os dois fizeram gol, né? O Bruno Henrique fez o primeiro gol, depois de uma falta batida, muito bem batida, aliás, pelo De La Cruz. O goleiro Leandro espalmou e aí... Não, Leandro não. Não existe Leandro. Eu acho que tinha que tomar sempre o amarelo quando começar a falar errado. E aí, depois o Gabigol recebe uma bola. O Gabigol tava querendo, né? Ele já tinha batido uma falta. Batido uma falta não, ele recebeu um passe depois de uma cobrança de falta, bateu, chutou de fora. O goleiro fez uma boa defesa. Depois ele recebe um passe em profundidade do Arrascaeta ali, entra em diagonal, né? Como ele sabe fazer muito bem. E tocou na saída do goleiro para fazer o gol. E aí o Mangueirão... O Mangueirão caiu. Veio abaixo, né? Era uma coisa assim impressionante. Aí, ó, Michelete, o Mangueirão veio abaixo. Aí, ó. O Mangueirão veio abaixo? Aí, ó. Veio A abaixo. gracinha. Veio O que você abaixo. sentiu quando o Mangueirão veio abaixo? Eu me regozijei agora que o Mangueirão veio abaixo. Vamos, segue, vai. Quando o Flamengo entrou em campo, o Mangueirão... Cresceu e principalmente com o Gabigol. Cara, é impressionante. Assim, é pouco ainda fazer um gol contra o Sampaio Corrêa, depois de 16 jogos, né? Mas é impressionante a força midiática que esse cara tem, né? Porque ele entra cercado por várias crianças em campo, tira uma foto com várias crianças em volta. Ele ia bater lateral, aquele frisson, né? Aquela coisa toda. Parecia a seleção de vôlei do Brasil, essa turnê que o Flamengo está fazendo pelo país. Lembra quando o Brasil ganhou ouro em Barcelona? Tinha aqueles caras Tandy, Giovanni e tal. E o Brasil ia fazer vários jogos de vôlei aí. Qualquer coisa Era em cima e embaixo, puxa e vai, né? Aquela coisa toda. O Flamengo, nessa turnê pelo Norte e Nordeste, tá fazendo isso, cara. E o Gabigol é uma ferramenta fundamental. O goleiro largou, não? Esse é o primeiro. Esse é o gol do Bruno Henrique. Tá? É muito grande a força que esse jogador tem, né? Pra mobilizar as pessoas. Não vai perder, não. Eles vão perder pro Corinthians, o moleque. Não vai perder pro Corinthians. E se perder, vai ser o quê? Chapéu. Flamengo tomou chapéu. Não consegue terminar. Chapéu porra nenhuma. Não. Toda vez, Toda tudo vez. bem, mas você já tá Não, mas é mal educado. Isso já faz parte do contexto. Pô, mas de né? novo segue o mal Agora, educado. eu acho que É o Luiz esses Flávio jogos que do tá Flamengo... Mas os jesuítas estão em De novo? polvorosa hoje, né? Por quê? O que aconteceu? Porque o Flamengo ganhou o jogo no primeiro tempo, fez 2-0 no primeiro tempo, com absoluta tranquilidade, aquela coisa toda. Mas no segundo tempo foi muito mal. E aí, o que eu quero dizer é, não esperem espetáculo dos times treinados pelo Tite. Não vai acontecer. O Flamengo enfrentou um time muito mais fraco ontem, perdeu muitos gols no primeiro tempo. O Arrascaeta perdeu um gol incrível, o Gabigol no segundo tempo perdeu um gol incrível. O De La Cruz o colocou na cara do gol e ele chutou o zagueiro tirar. Ele demorou para chutar, né? Não vai ter espetáculo. Eu acho que depende, Berna. Porque, assim, uma coisa é o Flamengo jogar com todo respeito também ao Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro. A motivação é uma coisa. Outra coisa... Não, mas Exato, cara, a motivação tem que ser essa. Beleza, A mas... motivação é a camisa do Flamengo. Não, mas assim... Motivação é a camisa do Palmeiras, Ok. a do Corinthians, a do Santos. Mas o ritmo de jogo Eu sei que tem a motivação. E o Flamengo tava com 70 mil pessoas no Maracanã diante do Palmeiras no ano passado. mas aí é que jogo grande. Lógico, Mas aí mas é isso que eu tô jogou mal. falando. É lógico que tem Então você tem um jogo que você vai jogar 100% do início ao fim, numa puta intensidade, o time vai ganhar. Isso daí não... Não. Ó, essa Tá no palavra contexto. é desnecessária. Michelete, cadê o Michelete? Tá do outro lado agora, Silvio. Entendeu? Ali, ó. Numa intensidade absurda, que você vai meter 3-0 no seu grande
rival hoje esportivo aqui no Brasil. E outra coisa é você jogar no ritmo do Sampaio Corrêa, entendeu? Desculpa, mas assim... Mas é questão de respeito. Não, mas então eu peguei seu comentário pela metade aqui. Eu concordo com você. Por quê, senhor? Uma coisa é você jogar um clássico, outra coisa é você jogar um Sampaio Claro, senhor, mas isso não a anula. concentração não é mesmo. Não vou me arrebentar no segundo tempo com 2-0. A concentração Só que é o seguinte, não precisa se arrebentar pra ganhar, fazer mais gols em cima do Sampaio. A questão agora é que tem 2 clássicos na sequência, né? Até por isso os caras devem ter tirado Vasco no domingo e na quarta-feira que vem Botafogo. Óbvio que tira Esses jogos serão onde? Saturno? Maracanã. mais um Porque lógico, porra. Renato Português, mais esse, só depois eu faço uma outra leva de superchats. R$2. Obrigado, Renato Português. Só fiz o contraponto porque eu acho que era... Não, é necessário, que era claro. possível dizer que eu acho que esse atual elenco do Flamengo é melhor do que esse elenco do isso Corinthians. também em acho. 2020. Não, é. Tá, mas aí é que eu estou dizendo. Se ele conseguiu fazer aquele Corinthians com elenco inferior jogar um futebol que eu, pelo menos, gostava, por que ele não pode fazer isso com um material melhor? Pô, até o momento não fez, né? Não sei se é tão inferior assim o elenco. Agora, não, tô dizendo que é tão. Eu tô dizendo que o do Flamengo é melhor. Domingo é Flamengo e Vasco, às 7 da noite, e depois tem Flamengo e Botafogo. Vamos ver nesses 2 clássicos. Embora o Vasco não esteja jogando nada e o Botafogo tampouco. As duas equipes não estão jogando nada. E, ó, infelizmente, no momento do futebol do Rio de Janeiro hoje, o Vasco não dá pra você encarar como sendo, sabe, nossa, eu vou jogar contra o Vasco. É um problema. É um clássico, né, Sormani? É sempre difícil. Eu me lembro ano passado. Não tô dizendo que não é um clássico. Tô dizendo que... Bom, um time que vem de uma derrota pro Nova Iguaçu por 2-0 em Uberlândia... E empate com o Bangu, né? E o empate contra o Bangu em 2-2. Foi o primeiro ponto que o Bangu conquistou no campeonato. É. Esse time vai pegar o Flamengo? Eu não consigo ver. Eu acho que o Flamengo é favorito, né? Muito favorito. O Flamengo é favorito Muito nesse favorito. jogo. muito. Aliás, o Flamengo, se ele jogar, como diz o Facincani, a Vera, não é isso que ele fala? A Vera, eu nunca entendi essa Eu também nunca entendi, mas acho bonito. Jogar a Vera. Jogar a Vera. Eu também acho bonito. O Flamengo pode golear o Vasco. Como goleou no Campeonato Brasileiro do ano passado, né? Quanto foi mesmo? 4. O grande adversário ainda bem, hein? Ainda bem, tá? Isso vai dar graça ao Campeonato do Rio de Janeiro. É o Fluminense. Nem o Botafogo, O Fluminense que hoje joga contra o Bangu, mais uma vez com reservas, e pode disparar na liderança do Campeonato Carioca, para chegar a 13 pontos. Jogando com os garotos, o time Z, deles que é melhor do que o time do Flamengo Z. O time do Flamengo Z é muito ruim, muito mal treinado pelo Mário Joás. E quem vai treinar o Fluminense hoje? Marcão. Marcão que tá treinando o Fluminense. O Fluminense meteu no fim de semana passado 3-0 no Nova Iguaçu. O Fluminense está de férias? Não, ele tá treinando os principais, que Vai fazer o quê? voltaram. Vai jogar o quê? Vai jogar a partir da 7ª rodada. É, porque o Fluminense Voltou mais terminou tarde. o campeonato. Exatamente, por terminou a causa sua do temporada Mundial, mais né? tarde. O Fluminense entra em férias no Quando dia são 23 feitas, e volta vocês no dia que 23. são estatísticos, quando são feitas as estatísticas, por exemplo, quando o Tite sair do Flamengo, né? Uma hora vai sair. Foram contar o número de jogos, vitórias e tal. Esses jogos que o Mário Jorge dirigiu não entram? Vai pro Tite, não, né? Não pode. Se alguém colocar, é sacanagem. Porque não foi ele quem treinou. Ele treinou o time lá nos Estados Unidos. Mas eu vou dizer uma coisa, eu acho que deve ter umas distorções de vez em quando, aí, quando se faz essas contas. Porque o cara pega ali, vamos lá, o Tite... Só coloca quando interessa. Se O cara assumiu o clube no dia Empatou tal. os dois, né? O cara Flamengo conta fez tudo. todos os X jogos. É que nem o cara fala assim, fulano de tal jogou 10 partidas, mas cada partida ele jogou 3 minutos. É difícil. Enfim, só Entrou em campo, né? Observação. O Mano Garga... Aí os doentes por estatísticas colocam lá que o jogador jogou 5 trilhões de minutos na carreira e não sei o quê. Até isso os caras... Jogou 5 mil minutos na temporada. É isso aí, cara. Mano Garga mandou R$20 aqui para elogiar o Facincano, porque o Facincano ajudou o pessoal do Futeboteco e não sei o quê. Legal. Ajudou o pessoal do Futeboteco? Ajudou, deu um telefone de um patrocinador, os caras estão patrocinando. Legal. Nossa, parabéns, cara. Abel e Carpini se cutucaram nas coletivas. Como é que é? Abel e quem? Carpini se cutucaram nas coletivas? Ao contrário. Eu vi muito respeito de um para outro. Marcão Motoca, R$10. Toda sexta poderiam fazer um arquivo confidencial com os integrantes da mesa. Para o Facincani, sugiro levar alguns amigos dele. Paulo Nobre, Alexandre Matos, Leila Pereira, Pedrinho... Sei lá. Vamos seguir aqui, então. Bom, vocês querem falar mais algo do Flamengo? Eu quero falar do Gabigol. Eu quero falar do Gabigol. Eu quero falar do Gabigol. Ainda é pouco. Gabigol ou Wagner Love? Gabigol. Só pra saber. O Gabigol já se pagou. Tá? Quando o Flamengo contrata o Gabigol,
primeiro por empréstimo, depois contratando de forma definitiva em 2020, o Gabigol já se pagou. O que ele fez no Flamengo já é o suficiente para aquele contrato. Agora ele vai ter que mostrar se vale uma renovação, uma recompra do Gabigol. Não, o que ele está pedindo é completamente fora da curva. É uma recompra. Não faz fora da realidade. Né? Fora da realidade. Então ele vai ter que mostrar valores, isso nesse ano. Lá, valores para as pessoas. Ele quer 10 milhões de euros. Em luvas, em luvas. Ano após ano. Isso vai dar 50 milhões de reais. Exato. É comprar um outro jogador. Fora aumento de salário. Fora o aumento de salário. 5 anos. Contrato de 5 anos. Ele quer um aumento de salário, vai passar para 2 e lá vai fumaça. Olha, sendo bem honesto com esses valores, Subani, não faz sentido renovar nesses... Não, mas claro é tanto que o Landinho não até agora olha, tá bom, Gabigol, chega no meio do ano, você assina com quem você quiser. Aquele abraço, muito obrigado. Aí eu me lembro... Eu diria isso mesmo pra ele, falaria o que o Bernardo tá falando. Falei assim, olha, beleza, você já se pagou. Aí eu me lembro da história do Tele Santana, quando ele foi trabalhar na Arábia. Veio lá o time lá da Arábia, não sei qual time que ele treinou, e ofereceu, e falou, olha, nós estamos interessados. E ele falou, na época eu era repórter, né? Ele falou assim, olha, para não ser deselegante, que o pessoal dizia, olha, não me interessa trabalhar no futebol árabe. Ele pediu uma grana, sim, os caras não vão pagar nunca, pagaram. Tudo bem. E ele foi. Então, era para não ir. Eu acho que isso que o Gabriel tá fazendo com o Flamengo é para não renovar. Tá na cara, gente. Agora eu tenho uma questão. Tá na cara. Quanto que valeria, então, hoje o Gabigol? 10 milhões, certo? Fora aumento salarial. Sem levar em conta a multa rescisória que está em 100 e poucos milhões, tá? Mas, por exemplo, qual jogador do mercado hoje, centroavante, a gente tá toda hora aqui falando de centroavante para esse time, para aquele e tal, qual centroavante com a capacidade que o Gabigol tem que custa apenas 10 milhões de euros? Então, eu acho que o Flamengo tem que pensar nisso também, entendeu? Porque é o seguinte, tudo bem, não vamos ficar com o Gabigol. Esse é o Pedro. Não vamos pagar os 10. Esse é o Pedro. Então tudo bem, ok, beleza. Porque, por exemplo, para um Corinthians... Não, mas isso também que você está falando faz algum sentido. Se você fosse no mercado hoje... Você vai comprar quem? Acontece que o Flamengo... Já tem um jogador, já pagou pelo jogador. Beleza, mas ele sempre tem um reserva. Entendeu? Só que o Gabriel não é esse... Não tem no perfil... Não é que não tem no perfil. O Gabriel não pode ser tratado como um reserva. Ele não é um reserva. Mas quando o cara contratar o Tostão, naquela época, para ser reserva do Roberto Dinamite no Vasco, não dá. Mas perdendo o Gabigol, tem que ir atrás de outro centroavante, certo? Sim, tem que ir atrás de outro cara. Então, essa é a pergunta que eu estou fazendo. Qual jogador vale hoje... Por 10 milhões de euros, qual jogador que você pega com a capacidade... Com a capacidade, a categoria do Gabigol. Sei lá, você poderia pegar o Mastriani, que está no América Mineiro, que agora foi pro Atlético Paranaense. Não, mas não com a capacidade do Gabriel. Não é, mas com a capacidade do Gabriel, você não vai contratar, porque esse cara não vai querer ser reserva do Pedro. É isso que eu estou te falando. Você tem que contratar um reserva. O Mastriani pode ser. Tô dando um exemplo aqui, assim. Sim, não, é verdade. Porque eu acho que tudo é negociação, cara. Se você chegar ali, é uma pedida alta. Você chega pra ele e fala, Gabriel, a gente não vai chegar aí. Mas vai chegar no meio termo. Você topa? Olha a bola que você jogou. Você já se pagou aqui no Flamengo. Você é um ídolo local. Isso ele é. A gente vê a cada demonstração. Um baita ídolo. Depende muito do humor do torcedor, né? Bernard, eu confio plenamente no que você fala. Mas a gente faz o contraponto. Claro. Eu, sinceramente, eu vejo o Gabigol muito mais longe do Flamengo do que dentro. Sabe por quê? Não. É grana que nós estamos falando. O Flamengo vai perder a multa rescisória que ele tem hoje, porque na metade do ano, junho tá aí, cara. A gente vai abrir e fechar os olhos. Junho, acabou. O Gabigol pode assinar contrato com qualquer clube e sair zerado, sem que o Flamengo pague qualquer tostão por ele, cara. Mas é que tá, ele já se pagou. Tudo bem, então, mas tudo bem. Mas se o já se pagou? Eu acho que não, isso, mas ninguém tá tem esse ativo. Claro, ele não pode perder. Vale 100 e poucos milhões. Então é o seguinte, não quer o Gabigol, tenta arrancar uma grana do Corinthians, nem que seja 70 milhões. Vamos negociar dessa forma. Então, mas tem que negociar até junho, porque aí, em junho, não é interessante mais para nenhum time. Não tem que negociar até junho, tem que negociar até ontem. Agora, porque se passar mais 2 meses, o cara vai dizer, vou esperar até junho. E aí o clube vai chegar e vai falar, por que eu vou pagar 100 milhões para o Flamengo
Flamengo, sendo que eu posso dar 50 só pro Gabigol em janeiro. Exatamente. Quem esperou um ano, espera mais 6 meses. Exatamente. Ó, vou falar pra vocês. O Flamengo tá numa sinuca de bico com esse negócio do Gabigol, hein? Ou renova logo, Não, ou eu acho vende que o cara. problema não é nem o Flamengo não querer renovar. O problema é que eu acho que o Gabriel não quer mais ficar no Flamengo. É isso. É o que eu acho. Eu já cansei de falar isso pra você. Exatamente. Mas assim, para qual lugar ele iria no futebol brasileiro que daria as condições de trabalho que o salário Corinthians. Qual clube daria as condições? Corinthians, desde que entre todo esse dinheiro que o Augusto Melo tá dizendo que vai entrar. Salário em dia, você tá falando do Palmeiras. Eu já falei. Mas o Palmeiras não quer ele, não adianta. Palmeiras, nossa, mas eu já tava... Ele não vai pro Palmeiras, Ele né? vai. Se fizerem uma Eu proposta, iria, que o mas Palmeiras, eu acho que é mais fácil o pro Palmeiras Corinthians. às vezes não... Não tem ambição, não Exato, tem, não é. Fica lá achando agora que o Garcia é o novo Arce, enfim. E no Corinthians também, se ele não receber o salário, é só Eu colocar no acho um pau e ganhar o absurdo, por dobro exemplo, depois. o Palmeiras se pautar pelo humor do torcedor para contratar jogador. Escuta, o Gabriel, não. Você tem que sentar com o Gabriel. Por exemplo, aquele Chicago, se dependesse do torcedor, o Dennis Rodman não teria sido contratado. Lógico que não, exato. Não teria sido contratado. Porque os caras odiavam o Dennis Rodman. Odiavam, por conta da rivalidade de Com Chicago Detroit. e Detroit. Porque ele descia o braço no Jordan e no Pippen. Ele batia mesmo. Não é que era empurrãozinho, não. Ele dava porrada e botava os caras fora da quadra. Porque naquela época era permitido. Hoje em dia a NBA é mais pra... Ui, não me tem. Falta. Tá entendeu? Nutella? Tá Nutella? Tá Nutella? Antigamente o pau comia. O pau comia. Pilambir. O pau comia. O pau comia. Tinha um pedaço da quadra lá do... Que isso? Por quê? Por que cartão pro... O pau comia, você Não, falou. Brian, porque o pau comia. Pô, e tinha um pedaço da quadra do antigo Boston Garden. porque falou de que NBA. tinha ele era oco. Então, quando os jogadores do adversário passavam por ali, não sabiam, a bola não pingava do jeito que tinha que pingar e eles perdiam o controle da bola. Isso aí você lê no livro do É Magic tipo o Johnson. João Avelino... Exatamente, era assim. Naquela época era assim. Bom, se dependesse do humor do torcedor de Chicago, não teria contratado o Dennis Rodman. E se não tivesse contratado o Dennis Rodman, não teria vencido os 3 campeonatos. Muito, não sei. Mas a presença dele foi fundamental para o Chicago ganhar os 3 últimos campeonatos. Então, se o Palmeiras quer ser um time competitivo e continuar sendo o que é, e ganhar a Libertadores de novo, Tem que comprar um jogador tem que pesado. comprar o Gabriel e acabou. E manda a torcida às favas. Eu também faria Manda a torcida isso. plantar batata. Eu faria acabou. isso. Se o Flamengo quer se tornar competitivo no mais alto nível, tem que manter o Gabigol. Renova Mesmo. já. Bem, Então concordo com renova você. já. Mas aí precisa esperar. Mas- É uma negociação. Pô, mas isso daí tá se arrastando desde o ano Nós passado. estamos em Pois fevereiro, é. meu amigo. Mas é uma negociação, ele precisa jogar bola. Espera que isso daí vai dar, bom vai dar ruim ainda. pro Flamengo, isso daí. Outro que eu acho que poderia... Ele não dar pode esse- pleitear uma renovação por causa de um gol contra o Sampaio Correia. Não, claro que não. Outro que poderia dar esse tiro de canhão, o Grupo City, né? O que é isso, dinheiro pro Grupo Exatamente. City? Nada. Exatamente. Que aí você bota o Bahia no mapa mesmo, né? Aí essas são as coisas que eu tô elucubrando aqui. Matheus Luz, R$5. Agora meu Corinthians rivaliza com a Portuguesa. Que fase a nossa também. Você acha que a gente gosta de rivalizar com o Corinthians? Meu amigo? Porque ontem o papo lá, ele falou assim, pô, nós estamos virando o Corinthians. Era o papo no Canindé ontem. O seu medo qual que é hoje? Oi? Qual é o seu grande medo hoje? Que a Portuguesa vira um Corinthians. Putz, a última vez que você falou isso, você viu o que aconteceu com o Palmeiras. virou o maior time Ótimo, do então Brasil. fala isso daí. Fala isso daí. Obrigado. Repita. Olha só o Palmeiras voando aí hoje. Gente, deixa o dedo no like. Cada vez que eu tocar o sininho, você dê um like, ó. Like, notificações, tudo like, a audiência tá boa e a gente precisa bater as nossas metas aqui e, basicamente, levar o programa para mais gente. Ainda falando do futebol carioca, o Botafogo acertou o empréstimo do Pablo, aí. Foi pro Botafogo de graça, né? Como E assim? quem que queria o Pablo? O Corinthians, Isso significa? que tomou o chapéu. Ótimo. Eu acho. Corinthians tomou o Que bom. Que notícia. Essa é a principal notícia do dia, essa Você daí. não gosta do Flávio. Foi de grátis? Eu não tenho jogado. É isso? Foi de grátis, emprestado de grátis. Não, e outra coisa. 60% do salário o Botafogo paga, 40% paga o Flamengo. Então, mas isso aí eu é acho o quê? grande Isso é erro. Isso é um chapéu. Não. Não, O que eu quero não. falar é o seguinte: o Flamengo é um time que fala assim, escuta, eu não vou pagar nada, cara. Não vou pagar nada. Eu também acho. Se quiser deixar o cara lá, você vai ficar aqui. O seu salário, quem vai pagar é o seu novo empregador. Eu não vou pagar. Eu também não o gosto Santos, dessas por coisas. exemplo, ele tem que se livrar do monte de tranqueira que ele tem lá. Nós falaremos daqui a pouco do Lucas Lima, hein? Que, pelo jeito, Tá indo pro esporte. tá indo pro esporte. Então, isso eu achei uma aberração. Isso significa
que o Léo Ortiz deve estar vindo aí. Embora tenha falhado no jogo de ontem do Palmeiras, no gol do Palmeiras, eu acho que o Léo Ortiz está vindo aí. Porque o Flamengo sem Rodrigo Caio e sem Pablo vai precisar de zagueiro. Vai precisar de zagueiro, mas o Léo Ortiz até agora não saiu do Bragantino. Não, jogou ontem e foi mal no lance do gol do Mas ele jogou Lopes. bem o jogo, mas no lance errou, claro, óbvio. O Bragantino já perdeu 2 jogos em casa, hein? Perdeu do Palmeiras, perdeu do Água Perdeu do Santa. Palmeiras, Perdeu do perdeu Água da Água Santa, ganhou da Portuguesa e perdeu mais um jogo. Ele tem 3 derrotas e uma Tá vitória. igual a gente, tá com 3 derrotas e uma Exatamente. vitória. O Bragantino só tem a vitória contra a hein? Portuguesa. Por isso que eu falo. O Caixinha. Se tivesse uma cobrança de torcida de time grande ali, o Pedro Caixinha não tinha emplacado no final do Ontem o ano. nosso Dado Cavalcante lá já levou umas duras lá da torcida, viu? Aliás, falando nisso, Franciscano, você... Não. Bom, o Botafogo, então, dá pra ele. leva o Pablo, o Corinthians, então, ficou a ver navios. Ah, não, assim, com todo Não respeito. queria mesmo. Eu acho que pro tamanho do projeto do mas- Botafogo e que tem grana, e eu acho que às vezes gasta muito mal grana, mesmo indo de graça, né? Contrataram o não- Luiz Henrique, que eu Então, acho que o Luiz contratação Pablo do não Luiz dá, cara. Henrique, nós Eles é uma estavam um pouco grande Cuesta, eles nós querem temos isso aí, aqui não. de falar sobre essa contratação, hein, gente? Com esse que foi pro Bahia, né? Esse é o Botafogo. Esse Botafogo... Tira isso daí, Não, rapaz. não, Botafogo. Não, esse procede que você é aquele menininho? Não, Põe a foto de jamais. novo, Nunca é você. teria sido. Nunca teria sido. abaixa Não é do cara de você, bigode. Esse foi um dos dias mais tristes da minha vida. Ah, Mas por poxa, quê? O que aconteceu nesse dia? O Botafogo saiu da fila em cima do Flamengo com um gol roubado. Pô, roubado. Não, o gol foi roubado. O Maurício empurra o Leonardo. Foi. Maurício empurrou, mas Esse foi em 89. Saiu da fila de títulos paulistas, o Botafogo. Não, de cara, títulos carioca. não, o Botafogo, títulos né? gerais. O Botafogo ficou Tava 21 anos é. sem ganhar nada. Gol do Maurício, que é o ponta-direita que tá ali agachado, é o Exato, primeiro do lado do bigodinho, esquerdo ali, depois o foi primeiro. jogar na Ali é a época Portuguesa. do cabelo curto, né? Porque depois ele deixa crescer. Ele foi jogar na Portuguesa, ele tinha um Jogou no gigantesco rabo de Internacional. cavalo. Jogou no Internacional também. Essa contratação do Luiz Henrique hoje, com os números de hoje só, né? É a maior contratação do futebol brasileiro, 20 milhões de euros. 20 milhões de euros. Cara, se você pegar lá atrás e aí você fizer a conversão de hoje, respeitando todos os, né, a O do Luiz Tevez Henrique- ainda continua sendo a maior. Mas o Luiz Henrique hoje é a maior negociação envolvendo um clube brasileiro trazendo um jogador de fora. Mas ele vai pro Lyon, né? Ele vai pro Lyon cedo ou tarde. Aí. O John Textor diz que fica Puta até o fim da projeto Libertadores. Exatamente. O time é do John Textor. E o John Textor tem outros times Sim, aí. ele é o né? dono do negócio. time. Tem o Lyon, tem o Molenbeek lá, tem o Crystal Palace. Ele tava vai onde, Luiz encaixando. Henrique? No Betis. Betis. Betis de Sevilha Time do Denilson. Ele é bom jogador, mas não é tudo isso aí também, não, hein? Ó, está no nosso site. Está no nosso site uma relação das maiores negociações do quero dar campeonato uma olhada, do futebol brasileiro. Se você mirar o seu celular ali na Vira lá. QR Code, você vai cair nas nossas notícias no placar.com.br e tem um material Pode bem cair no bacana. Mangueirão, por exemplo? O Facicante sempre cai lá. Virou ali, cai no Mangueirão. É impressionante. Nunca Aliás, fui você, a Belém? você nunca foi a Belém? Não, infelizmente não. Como dizia o como é que chamava? O Jardel, né? Foi o Jardel que falou que... Na terra. vamos, onde não, nasceu o Jesus. Bira. Foi o Bira. Jardel que falou? Não, Tem foi o cara, Bira. Foi o já Bira. falaram que Falou assim, foi. vamos jogar em Belém, onde Jesus nasceu. Agora, as 10 maiores do falava isso? Flamengo... Não. O Flamengo lidera praticamente aqui Nas maiores A contratações. segunda é do quase, Gerson, né? quase todas dele. A primeira é o Luiz Henrique, aí Gerson 15 milhões. Pedro em terceiro, 14 milhões. Gabigol, tudo vindo para o Flamengo, 17 milhões de euros. Nicolas de la Cruz, 16 milhões de euros. Em sexto, Everton Cebolinha, 13... Sexto? Em sexto, Everton Cebolinha. Sexto é outra coisa. É um incesto que é outra coisa. Incesto. 13, quase isso, viu, Sr. Mani? Não é incesto, pô, é incesto. Arrascaeta, 15 milhões em sétimo. Tevez do Corinthians, 15 milhões. Gerson da Roma para o Flamengo, 11,8. E o Vinha, recentemente, 9 milhões de euros. Como o Flamengo gasta dinheiro. Hein? Exatamente. Mas o Ô, Flamengo é um time louco. assim. Que é o que o hoje. Palmeiras deveria estar O fazendo. Flamengo gasta 8 milhões de euros para contratar um reserva. Tem, gente, coloca aí na tela só pra gente fechar o Campeonato Carioca. Absurdo.